Vamos ver o livro de Marcos, capítulo 14, e ler o versículo 36. Marcos, capítulo 14. Vamos ler o versículo 36. Agora, antes de ler esta passagem, vou desmascarar a ideia de que o nome de Deus é Yahweh. Yahweh. Quantas denominações cristãs você continua ouvindo dizendo Yahweh, Yahweh? Então eu quero que as pessoas entendam que Yahweh não é o nome de Deus. Você deve evitar usar isso, pois quanto mais cristãos usam o termo Yahweh, maior é o apoio que os liberais estão recebendo. Agora, você pode perguntar, por que, pastor? É porque os liberais, em suas aulas de seminário, ensinam que o cristianismo e o judaísmo não receberam o nome de Deus de seu próprio meio, e sim que eles pegaram emprestado dos pagãos, que pegaram o nome de outro Deus. É isso que eles argumentam. Eles argumentam que Abraão e Moisés do nada pegaram o nome de um deus tribal pagão para ser o nome do seu Deus. Os liberais ensinam que esse Yahweh era um deus tribal pagão, uma divindade do deserto. Eles dizem que era um tipo de deus tribal pagão do deserto, pois Abraão começou sua nação como uma tribo do deserto, assim como Moisés e seu povo no deserto. Portanto, eles teriam tomado emprestado o nome de um tipo de Deus do deserto. Mas vou te dizer uma coisa, o meu Deus não pegou emprestado qualquer nome pagão do deserto. Agora, eu estava nas aulas liberais em Berkeley. Eles ensinam isso. E quando eu ouvi... Olha, eu já tinha ouvido isso antes dos liberais ensinarem na faculdade. Eu já tinha ouvido. Mas quando eu ouvi isso na UC Berkeley, minha crença se confirmou ainda mais. E adivinha? O professor era judeu. Portanto, não diga que não sei do que estou falando aqui sobre hebraico. Você pode até procurar na Wikipédia. Mesmo a Wikipédia, que é uma fonte amadora, apresenta um fato básico como esse. Deixe-me ler aqui, abre aspas. Yahweh era o Deus nacional dos reinos da Idade do Ferro de Israel e Judá. Suas origens exatas são contestadas, embora remontem ao início da Idade do Ferro e até mesmo do Bronze Tardio. Seu nome pode ter começado como um epíteto de El, cabeça do panteão cananeu da Idade do Bronze. Mas as primeiras menções plausíveis estão em textos egípcios que o colocam entre os nômades do sul da Transjordânia. Fecha aspas. Aqui está uma fonte de William G. Denver, de 2003. O artigo se chama, abre aspas, Quem eram os primeiros israelitas e de onde eles vieram, fecha aspas. Então, você descobrirá aqui que nesta fonte, eles alegam... Antes de eu prosseguir, lembre-se de que os israelitas antecederam os cristãos. E eles alegam que esses israelitas tomaram emprestado de alguma tribo nômade do deserto o nome de seu Deus, Yahweh. Isso pode ser encontrado na fonte do Wikipédia que te passei. Você pode procurar lá, caso duvide de mim. Agora, a questão é, ok, como chegaram nesta ideia? Chegaram nesta ideia através do livro de Êxodo. Supostamente esse é o seu nome hebraico. Mas você tem que perceber o seguinte. Do hebraico para o inglês, não é Javé. Isso é contestado. A Bíblia King James o chama de Jeová. Jeová. É Jeová. Numa tradução do hebraico para o inglês, não se usa Javé, percebe? É Jeová. A questão, portanto, é... Como a transliteração desta palavra na Bíblia King James é para o inglês? Inglês, não hebraico, ok? E esse inglês foi transliterado do latim, que por sua vez foi transliterado direto do hebraico. Percebe? Isso é natural, pois são processos corretos de tradução. Processos de tradução dos estudiosos. Um bom exemplo disso é Atos 7, onde é dito que Jesus entrou com os judeus na Terra Prometida. Obviamente não era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sim Josué. Acontece que isso é uma transliteração normal do hebraico para o grego, e do grego para o que temos em nossa Bíblia King James em inglês. É algo normal. Portanto, isto aqui não é uma transliteração imprecisa. Alguns dizem, o G foi criado tardiamente. Bem, sim, porque estamos no século XXI.
E este G veio da tradução da tradução da tradução, ok? Isso é apenas um fato, é ponto pacífico. Agora veja Marcos, capítulo 14, versículo 35. Versículo 35. Muitas pessoas dizem o seguinte, o que eles argumentam é, sabe, eu quero usar a mesma linguagem que Jesus usava quando falava com o Pai, sendo que Jesus falava em hebraico. E como ele falava em hebraico, é melhor que eu também fale em hebraico. Certo, vamos desmascarar essa ideia, pois é preciso entender que esta palavra ainda é debatida, entender sobre a transliteração do hebraico. É preciso perceber que no hebraico não há vogais, de modo que o que vemos aqui originalmente é apenas consoantes, apenas algo como Ioa, percebe? E como era apenas Ioa, é possível que o som inicial fosse G por causa do termo Yehová. Sei que você não saca disso, ok, deixa pra lá. Apenas transliterei do hebraico para o grego. A palavra Yehová pode ter J ou Y, bem aqui, Yehová. Algo do tipo Yehová, de modo que só pode ser um ou outro, percebe? Em inglês, eu posso provar o que creio, pois veio do latim, do grego, do hebraico. Já este aqui, não tenho como provar. Não há vogais aqui, então é um ou outro. Agora, aqui está o seguinte, se quiser usar a linguagem que Jesus usou, olhe para Marcos 14:35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E então no 36, ele chamou Deus de Yahweh. Temos uma palavra hebraica aqui, para quem gosta de hebraico. Abba o quê? Percebeu o que Jesus disse quando ele orou a Deus? Viu só como ele orou a Deus? Se você quer ser um seguidor de Jesus, note que ele usou o hebraico aqui. Mas além disso, ele usou Pai. Deus Pai prefere esse tipo de relacionamento, de intimidade entre pai e filho. Agora, veja Gálatas 4. Se você não crê no que digo, veja Gálatas 4, pois esse é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo e o Espírito Santo, essas duas testemunhas, nos exortam a dizer Pai em Espírito. Ah, mas eu quero orar para Yahweh. Negativo. Isso não é uma espiritualidade sadia. Se deriva deste Deus aqui, você tem este tipo de espírito. O espírito que deveria te compelir a se dirigir a Deus é este. De onde saiu isso? Agora vá até Gálatas capítulo 4. Vamos ler o versículo 6. Se você não acredita em mim, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia. Não me dê ouvidos. E porque vós sois filhos, veja agora. Deus enviou o quê? O Espírito de seu Filho. Para onde? Aos vossos corações. Que clama? Perceba, em sua natureza espiritual, Jesus e o Espírito Santo te ordenam, assim como Deus Pai, ou seja, toda a Trindade, te ordenam a gritar o quê? Abba Pai, só que continuam usando este. Pensei que eles quisessem seguir Jesus, que quisessem imitar Jesus. Se você quiser fazer o que Jesus fez, deve ignorar o que os estudiosos e pregadores estão dizendo. Parar de ouvi-los. De onde tiraram a ideia de que Jesus pronunciava isso? A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia mostra que Jesus disse isto. Que tipo de pastor você está ouvindo? Ok, veja Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando os discípulos pediram a Jesus para lhes ensinar a orar, sabe o que Jesus respondeu? Como ele os ensinou a orar? Procurem pronunciar Yahweh. Não! Esta é uma oração famosa, certo? Mateus capítulo 6, versículo 9. É um famoso versículo sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 9. Perdão. Versículo 9. Sim, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Como? Pai nosso. Jesus nos ensinou e instruiu a dizermos o quê? Isto aqui. Não aquele nome. De onde saiu isto? A propósito, isto não é... Olha, quando Jesus estava ensinando bem aqui neste Novo Testamento, o ensino de Jesus presente aqui, bem aqui neste Novo Testamento, está em grego. E o nome Yahweh não é grego. Eles não entendem isso. Continuando aqui, vamos para Atos 2. Esta é a prova máxima. Vá para Atos 2.
Terei de encerrar agora, então vou pular para Gálatas 2. Se você for rápido o suficiente, venha comigo depois até Gálatas 2. Mas agora eu quero que você vá para Atos capítulo 2, certo? Quero que você vá para Atos capítulo 2. Então, se for rápido o suficiente, pule para Gálatas 2. Tudo bem, vou ler bastante Atos 2, certo? Bem, eu quero fazer a vontade de Deus. Você pensa assim? Você pensa assim? Certo. Quem criou as línguas? Você ou Deus? Deus. Se Deus te deu uma língua para invocar o nome dele, será que ele não prefere que você faça isso com ela? Se você não acredita em mim, vamos até Atos 2. Veja Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que o quê? Invocar o nome do Senhor, certo? Tudo bem, aqui diz nome do Senhor. Portanto, Pedro está pregando para eles e diz que eles precisam invocar o nome do Senhor, certo? Ok, invocar o nome do Senhor. E sabe como ele está pregando para eles? Em sua própria língua. Isso é Atos capítulo 2. Não acredite em mim, não acredite em mim. Veja o versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar como? Na sua própria língua. Versículo 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Acha que eles estavam todos pregando Yahweh, Yahweh, Yahweh? Era hebraico ou sua própria língua? E durante esta pregação, Pedro disse que eles precisavam invocar o nome do Senhor. Então use 1 mais 1 igual a 2, ok? 1 mais 1 igual a 2. Ah, sim, é 11. Boa! Temos um cara ali dizendo que o certo é Yahweh. Ainda não. Bem, o ponto é que Deus quer uma relação de pai e filho conosco. Ele não quer te ver preso numa tradição judaica. Deus realmente odeia isso. Veja Gálatas capítulo 2. Se não crê no que digo, veja Gálatas 2. O que a Bíblia diz lá? O que Paulo disse no versículo 14? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, percebe, ele vivia como se fosse estrangeiro. E não como judeu. Agora vem o que eu quero que você pergunte aos judeus messiânicos, aos seguidores de Yahweh e a todos esses caras. Por que obrigas os gentios a viverem como o quê? Percebe? Deus não gosta disso. Quem criou diferentes idiomas? Satanás ou Deus? Ele espera que você mantenha essa divisão de idiomas. Caso contrário, não a teria criado. Mas eu te digo quem quer um idioma mundial. Eu te digo quem quer uma língua mundial. Um governo mundial, todas as nações unificadas. Eu não preciso dizer para vocês que é o anticristo. Vocês sabem disso. Sendo assim, ninguém pode chegar para um coreano como eu e dizer: não faça isso, você disse Jesus em vez de Yahweh. Você não disse Yahushua, ou seja, o que for. Isso é um nome de conto de fadas, ok? É um nome inventado, certo? Coisas como Yahshua e etc. Portanto, o ponto é, se houver um coreano orando em coreano e ele disser o nome Yesu, não é para bater na cabeça dele, ok? Se for um grego pronunciando Jesus, não dê cascudo nele. Não bata num hispânico que diga Jesus. Hey, aê, não importa nada disso. Deus quer que você fale na sua língua, que fale com Ele no idioma que Ele te deu, pois Ele criou as línguas, não você. E ao violar isso, adotando um tipo especial de língua, você estará sendo elitista e até mesmo, sejamos honestos, racista. Ok? Deus dividiu as línguas e nações pela seguinte razão: Ele quer que você o adore em sua língua, em sua nação.